Boa noite a todos. Vou começar já abrindo a sala aqui para a gente hoje falar bastante sobre dor. Hoje, então, é a minha primeira live. Então, de uma sequência de mais de 10 lives sobre neurociência da dor. A live, ela começa, então, às 20h14, toda quarta-feira, mas eu já vou abrir aqui para o pessoal começar a chegar. Aqui a Josi já entrou, tem um pessoal já entrando, então eu deixei uma caixinha de perguntas ali nos meus stories, tem algumas que eu vou trazendo, mas quem quiser pode comentar, pode ir colocando aqui embaixo alguma dúvida que possa ter, porque a gente vai então fazer uma troca bem legal, tá? Eu vou explicar para vocês como que vai ser a dinâmica desses momentos que nós vamos ter aqui nas quartas à noite. Mas a ideia justamente é um momento de conteúdo rápido, tá? Eu acabei de finalizar os atendimentos aqui na clínica, acabei agora às 8 horas de finalizar o último paciente, montei, organizei tudo aqui para estar aqui conversando com vocês, justamente porque a ideia é trazer conteúdos rápidos para que vocês consigam aproveitar, mas consigam então se atualizar no seu dia a dia. Essa é a minha proposta desses conteúdos aí, desse projeto que eu iniciei esse ano. Então, vamos só aguardar o pessoal ir entrando na sala. Daqui a 2 minutinhos, então, a gente começa de fato com a live. Ah, Gi, um prazer te ter aqui, Gi. A ideia justamente, então, é um momento aqui da gente fazer trocas, mas eu tenho um conteúdo bem legal, um planejamento que eu fiz, tá? Até montei uma mini aulinha aqui atrás para vocês, para que a gente possa realmente tirar um bom proveito deste momento aqui para aprender, tá? Para a gente aprender sobre dor. Muito bem. A maioria que está aqui me conhece, mas eu vou me apresentar um pouquinho para a gente começar essa noite. Então, eu sou a Raquel Garcia, eu trabalho aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu trabalho há mais de 7 anos, basicamente, com o público de dor crônica, tá? Há pouco tempo, então, abri meu consultório, abri minha clínica, só exclusivamente para tratar pacientes com dores crônicas. Tenho especialização em dor, então, em neuromodulação, que é uma ferramenta que a gente tem no manejo da dor e que eu vou falar para vocês. E nesse ano eu iniciei criando um projeto, tendo essa vontade de compartilhar com fisioterapeutas e com o pessoal que está recém-formado aí, muito sobre esse mundo da dor. Porque justamente a proposta de hoje é trazer isso para vocês, por que o fisioterapeuta de sucesso deve estudar dor, para ter uma carreira aí, então, boa pela frente, né? Há muitos motivos, mas esse foi o meu grande start. Eu iniciei esse ano com esse projeto, com esse objetivo, de que mais fisioterapeutas conseguissem se especializar e conseguissem realmente ajudar mais e mais pessoas, que é o que eu vejo na minha rotina clínica. Hoje eu atendi aqui, então, o dia inteiro, uma agenda cheia de pacientes, de muitas jornadas contra a dor, né, como eu falo. E meu propósito deste ano, então, é levar esse conhecimento de tantas especializações, formações que eu tive ao longo desse tempo e compartilhar com os novos fisioterapeutas ou com quem estiver aberto a aprender sobre esse realmente que é um mundo, é muita coisa. Muitos fisioterapeutas fogem um pouco por achar que é complexo demais, mas a minha proposta é traduzir para vocês, é trazer algo que realmente seja palatável e que caiba na rotina da gente, na rotina do dia a dia. Tanto que cá estou, acabei de atender e aqui estou iniciando essa live, né? Então, como é que vai funcionar a dinâmica delas? A ideia eu planejei mais de 10 lives, onde elas têm sequência, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o porquê a gente deve estudar dor e sobre um breve contexto histórico dela. Então, elas têm todas um início, meio e fim. Na semana que vem, na quarta-feira, nós vamos falar sobre epidemiologia e sobre classificação das dores. E assim por diante. Então, eu tenho primeiro um pedido para vocês. Todo mundo que está aqui, compartilha ali para as 3 primeiras pessoas que vocês sabem que realmente vão aproveitar. Porque a gente sabe que o Instagram ele não entrega para todo mundo o conteúdo. Teve muitos pacientes, muitas pessoas que eu fui falando das lives e me disseram, Raquel, mas eu não
vi então as tuas postagens para eu acompanhar, para eu saber que estava acontecendo isso. E esse é um grande problema. O Instagram, ele não oferta para todo mundo, né? Então, os conteúdos. Então, eu gostaria de pedir... Oi, Jaque, tudo bem? Que bom te ter por aqui. Queria pedir para vocês enviarem para aquele fisioterapeuta, ou até mesmo para aquele paciente que vocês acham que realmente vai aproveitar. Que bom, Kelvin. Vou começar a cursar Fisio dia 19. Espero que eu consiga absorver e entender bem. Ai, vou estar muito disposta aqui para te ajudar. Essa é a minha proposta mesmo, te trazer um pouco da prática clínica para que você já comece a perceber e então, despertar para esse mundo aí, porque vai ser um dos primeiros temas. A dor é a principal causa que faz o paciente vir para o nosso consultório. Então, se a gente estiver realmente na ponta da língua, se a gente estiver atualizado com o que de melhor a gente pode ofertar para ele, a gente já tem meio caminho andado. Eu vou trazer para vocês que não é só isso, tem muita coisa sobre prática clínica, sobre manejo, sobre cuidado com pessoas que eu quero compartilhar com vocês. Então, é sobre isso, tá? Então, tá, primeiro pedido, encaminha para as 3 primeiras pessoas que vocês acham que vão aproveitar, porque de repente elas nem sabem que esse conteúdo que eu planejei com tanto amor e carinho, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, quando elas nem têm acesso. Então, envia lá pro pessoal e assim vocês me ajudam também a levar esse conteúdo de valor para mais fisioterapeutas. E a segunda dica, né, o segundo pedido que eu tenho para vocês é justamente por o Instagram não entregar para todo mundo as divulgações que eu faço. Eu criei uma estratégia. Eu criei o grupo dos fisioterapeutas de sucesso. O link para você entrar nesse grupo gratuito tá lá na minha bio. Então, após essa live, entra na minha bio, que vai estar lá o terceiro item, Grupo Fisioterapeutas de Sucesso, e entra lá. Ele é um grupo do WhatsApp, onde ele vai ter lá pessoas que querem aprender sobre dor, mas lá vão ter conteúdos exclusivos. A minha proposta é trazer para vocês aqui nas quartas-feiras esses conteúdos mais técnicos, mas lá no grupo Fisioterapeutas de Sucesso vão ter conteúdos semanais exclusivos sobre posicionamento de carreira e sobre, enfim, manejos que a gente pode utilizar, realmente questões de prática clínica, que eu tenho certeza que é tão importante quanto, né, para o pessoal que está na ativa, para os recém-formados, para quem está iniciando, então, aí no mundo da fisioterapia. Então, fica esse convite. Entrem lá no meu grupo do WhatsApp, onde o link está lá na bio, e ali vocês vão ter também os lembretes dessas lives, porque realmente a vida corrida da gente, às vezes a gente esquece, passa batido. Elas vão ficar gravadas, mas por tempo limitado, tá? Então, também, depois, se vocês quiserem rever, vai ficar no meu feed essas lives. Mas depois vocês conseguem também ali ter os lembretes e mais vários bônus exclusivos de conteúdos e de materiais que eu vou ofertar para vocês. Muito bem, então, feito esses 2 pedidos, compartilhou para as pessoas que vocês acham que vão aproveitar dessa live. Depois, te inscreve lá e entra no grupo do WhatsApp. Então, vamos lá aproveitar essa noite para a gente aprender bastante sobre neurociência da dor, tá? A proposta da live de hoje, então, é te trazer um pouco do porquê que nós devemos estudar a dor, né, em 2024. Muito bem, a gente já tem muitos números epidemiológicos de que a demanda de pessoas precisando de cuidados, né, da dor, ela é muito alta. Tem estudos que trazem que 1 em cada 5 pessoas adultos sofrem com dor crônica. Tem estudos epidemiológicos aqui do Brasil que trazem uma taxa de prevalência de mais de 40%. Isso é muito alto. E majoritariamente mulheres, tá? Então, há uma demanda imensa de pessoas precisando de especialistas em dor, precisando de pessoas que realmente estejam atualizados no manejo da dor. E, justamente, essa é a queixa que mais traz pessoas para o nosso consultório. Né? Os principais desfechos que o fisioterapeuta ele busca tratar é melhora da dor e melhora da função. Então, o fisioterapeuta que não está atualizado nesse mundo da dor, não está atualizado nos conceitos modernos da neurociência da dor, ele está pecando, ele está atrasado, ele não vai conseguir fornecer para os seus pacientes aquilo que de melhor a gente tem hoje.
E isso é uma pena, né? Isso não é permitido, isso não é aceitável em pleno 2024, onde a gente tem muito acesso à informação. E é justamente sobre isso, é por isso que eu tô aqui para tentar ajudar vocês. Então, frente a uma demanda muito alta de pessoas precisando, frente à dor ser a principal causa de busca, né, aos nossos consultórios, nós temos, infelizmente, poucos profissionais especialistas em dor e poucas pessoas que realmente têm esse interesse de entrar nesse mundo que ele parece, por vezes, ser tão complexo, ele parece ter palavras difíceis, nocicepção, neuroplástico, nociplástico, meu Deus, o que é isso? Então, a minha proposta é justamente trazer isso para que vocês consigam se familiarizar e consigam facilitar o atendimento, né, dessas pessoas. Além disso, dor não é toda igual. Vamos começar por aqui, tá? Por que você tem que estudar dor em 2024? Dor não é tudo igual. E dor, ela não é igual à lesão. Ela não é sinal de que tem algo errado. Nem sempre, tá? Então, há muitas características, muitas classificações de dor. O paciente, ele não tem obrigação de saber disso. Ele vai chegar e vai te dizer, eu tenho dor lombar. Agora, você que vai ter a obrigação de saber que existe dor lombar específica, dor lombar inespecífica, que existe um mecanismo de lesão neuroplástico, nociplástico, que existe, então, dor crônica pós-operatória, que existe dor crônica pós-traumática, tudo isso você vai ter que saber na hora de atender, porque, sim, o tratamento vai se modificar de acordo com o nosso diagnóstico, né? Então, é por isso que você deve buscar estudar dor em 2024. Muito bem. Tudo isso, né, toda essa novidade não nasceu da noite para o dia. Então, hoje a minha proposta é trazer um breve histórico de como nós chegamos até aqui, de como que nós entendemos dor hoje em dia, tá? Então, vou começar com vocês. Lá eu fiz uma linha do tempo aqui no meu quadro, aonde talvez não dê para enxergar muito bem, mas só para vocês terem essa ideia de fluxo de tempo. Lá em 1664, quando pensava-se que dor tinha muito mais uma ideia religiosa, uma ideia moral, muitas vezes punitiva, René Descartes, que foi um filósofo e matemático, ele começou a mudar um pouco o paradigma, começou a mudar um pouco esse pensamento da dor. Ele, por ser um matemático, muitos conhecem o René Descartes como pelo método cartesiano, né, que a gente às vezes aprende no colégio. Ele trouxe, então, o que a gente chama de dualismo mente-corpo. Tem uma figura bem legal que eu vou postar para vocês na sexta-feira, um resumo dessa live. Olha só que legal, como tem um planejamento para todo esse conteúdo. Tem uma figura muito legal, aonde ele publicou, então, essa teoria, né, da dor é igual à lesão. A proposta dele é que a dor era um sinal para a mente de que havia alguma coisa errada. Basicamente era isso, tá? Então, a imagem é de uma fogareira, né, uma imagem do fogo, a pessoa colocando o pé e indo a informação através de dutos, que eles diziam, nem sabiam o que eram nervos na época, né? Então, e essa informação até a mente, e essa mente, então, iria ser sinalizada de que alguma coisa estava errada. Então, ali, em 1664, começou essa ideia de que dor era igual a lesão, que se eu tinha dor, eu tinha que ter algum machucado, tá? Então, pensem, lá atrás. Muito bem, foi se evoluindo. Eu fiz um breve resumo, tá, pessoal? Há muita coisa no meio da história, mas eu quero realmente esboçar um pouco de como nós chegamos até aqui e por que a gente tem que estudar dor, então, em 2024. Avançando no tempo, em 1885, surgiram duas teorias principais. A teoria da especificidade, que foi quando o Maximilian von Frey ele identificou os nociceptores, que são as fibras finas, que então, na teoria dele, seriam receptores específicos de dor, né? Então, ele pensava, né, e propôs essa teoria de que a gente teria na nossa pele receptores específicos de dor.
Essa teoria ela não se sustentou e na mesma época surgiu a tal da teoria do padrão, que já pensava o oposto, pensava assim então que a dor seria um produto da interação de vários sentidos, de vários estímulos sensoriais, então que eles juntos iriam produzir dor. Essas duas teorias, teoria da especificidade e teoria do padrão, elas não se sustentaram por muito tempo. Imaginem, pessoal, 1885, né? A gente não tinha muitas questões de pesquisa, né? Mas foi se evoluindo, mas não justificava-se a clínica das pessoas da época. Não conseguiam explicar diversas dores, né? Que as pessoas apresentavam, que daqui a pouco não tinham lesão, né? Dores mais complexas, que hoje a gente sabe o porquê. Na época, então, essas teorias não se sustentaram. Muito bem. Fomos avançando ao longo do tempo. Em 1965, entra no contexto histórico um nome que vocês vão escutar bastante, que é o do Ronald Melzack. Ronald Melzack, ele teve uma contribuição no histórico, no mundo da dor, muito grande. Ele dedicou praticamente a vida inteira dele nos estudos da dor. E lá, então, em 1965, ele e mais o Patrick Wall, eles propuseram a teoria das comportas, que provavelmente é a teoria que muitos de vocês conhecem. É a teoria que a gente aprende na faculdade, aonde a teoria é que as fibras finas, a informação vai através das fibras finas até a nossa medula, que abre, então, as comportas da dor, que abre, então, para esse estímulo da dor. E que as fibras grossas, elas fechariam lá na nossa medula as comportas da dor. Então, que haveria, então, essa modulação da dor na nossa medula e que seriam justamente por isso, por um caminho de fibras finas ou um caminho de fibras grossas. Essa teoria seria a teoria das comportas. Essa teoria, gente, apesar dela não ter sido sustentada, ela não ter sido comprovada, tá? Ela já não se sustenta mais. Ela literalmente abriu as portas para o que a gente conhece logo a seguir, tá? Porque é justamente isso que eu quero trazer para vocês. Olhem como muitas coisas foram sendo construídas ao longo do tempo e também a gente cabe aqui um raciocínio crítico de que muitas coisas que são propostas hoje em dia são com base em teorias antigas, não são com base em teorias atuais. Isso também que eu quero trazer de raciocínio clínico e raciocínio crítico para vocês, para que vocês saibam que evoluiu ao longo do tempo, tá? Muito bem. Então, a teoria das comportas, ela já não se sustenta mais, porque lá em 1999, o próprio Ronald Melzack, que também propôs, então, a teoria anterior, que é a teoria das comportas, ele propôs a teoria que a gente tem mais atual hoje, que é a teoria da neuromatriz. Essa teoria da neuromatriz, ela justamente traz a ideia de um processamento central, um processamento da dor no nosso sistema nervoso central, tá? Essa teoria, ela propõe que a dor é diferente de nocicepção. Eu vou falar para vocês nas próximas lives, eu vou trazer um pouco mais desses nomes mais complexos, mas basicamente assim, nocicepção, que é esse estímulo, então, que os nossos nociceptores, que são os receptores que a gente tem na nossa pele, ele vai subir, ele vai ser modulado, vai acontecer uma sequência de codificações, essa informação vai para o nosso cérebro e ele pode processar e devolver a resposta em dor ou não. Então, dor é diferente de nocicepção. Isso que é muito importante, essa é a principal diferença de que a gente vem, então, evoluindo nesse mundo da neurociência da dor, porque dor não é igual a lesão. Lembra que lá atrás o René Descartes trouxe pra gente que dor era igual a lesão, esse dualismo da mente e corpo, hoje em dia a gente sabe que não. Essa informação, ela vai ser processada lá no nosso cérebro e ela é processada não numa área da dor. Não existe, na verdade, no nosso cérebro uma área específica da dor. Nessa teoria da neuromatriz, ele traz esse processamento através de praticamente 3 dimensões.
uma dimensão que ela é mais sensório-discriminativa, uma dimensão lá, áreas do cérebro que vai ser mais afetivo-emocional, características da dor mais afetivo-emocionais, tem a ver com as nossas emoções, então, né? E uma mais cognitivo-avaliativa, ou seja, essas redes neurais nossas, nós já nascemos com ela, mas a gente vai criando como se fossem assinaturas nossas, porque depende das nossas experiências ao longo da vida, depende o que é dor para mim, não significa que é dor para você. Ele chama isso de neurotag, como se fosse então a nossa rede neural que nós temos no nosso cérebro, que é a maneira como nós interpretamos a dor, tá? Então, ao longo desse tempo, veio então todo esse contexto de pesquisas da dor, e atualmente a gente tem uma instituição que pega tudo o que a gente tem de mais atual, que é a IASP, a Associação Internacional de Estudos da Dor. É lá que a gente vai se basear, então, nas classificações, que vai ter o tema da nossa próxima live, que vai nos fazer as definições, tá? E nós tivemos uma atualização nova em 2020, que vai ser o que eu vou trazer para vocês. E, basicamente, era esse mundo aí que eu queria apresentar para vocês. De maneira breve, de maneira rápida, há muito mais coisa que a gente pode se aprofundar, que a gente pode aprender, mas basicamente é isso. Nós temos muitas pessoas precisando de especialistas em dor, nós temos poucos profissionais, infelizmente, dispostos a entrar nesse mundo, porque ele realmente é um mundo onde tem muita demanda de estudos novos surgindo a cada momento. Mas eu tô aqui, então, com essa proposta de te ajudar, de buscar traduzir, de buscar colocar pílulas de conhecimento no teu dia a dia. Essa live, então, ela vai ter uma duração de 15 a 20 minutos, para que realmente você consiga toda quarta-feira estar junto aqui comigo e aproveitar esse conteúdo e assim ter vontade de estudar cada vez mais e assim conseguir alcançar tua carreira de sucesso. Gente, ao longo, então, da semana, eu vou deixar mais caixinhas de perguntas, tá? O pessoal me perguntou muito com relação à temática, com relação a como iria funcionar as lives, mas, então, basicamente é isso. Nós vamos ter esse grupo lá no WhatsApp, onde você vai receber conteúdos exclusivos. Na sexta-feira eu já vou postar o primeiro vídeo de posicionamento de carreira, um vídeo exclusivo para quem estiver lá nesse grupo do WhatsApp, o link está lá na bio. E então eu vou continuar postando lá também os lembretes das lives aqui que nós teremos todas as quartas às 8h14, tá? Porque tem que dar um tempinho de eu finalizar os atendimentos e vir aqui compartilhar com vocês. Eu te vejo então na próxima quarta-feira, onde nós vamos falar sobre a epidemiologia e as classificações das dores que nós temos de mais atual hoje. Uma boa noite para vocês, ótimo descanso e eu te vejo na próxima quarta-feira. Obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo, obrigada, Ju. Todo mundo que tiver alguma dúvida, coloca lá depois que eu vou colocar ao longo da semana as caixinhas de pergunta. Muito obrigada, Jo, por estarem aqui junto comigo. E eu espero realmente que vocês tenham um ótimo proveito, porque, gente, tá sensacional. A ideia é realmente pílulas de conhecimento para que eu traga para vocês ao longo aí das próximas quartas-feiras. Uma boa noite, um beijo a todos vocês. Obrigada!